Então, mas fala um pouco assim dos achados, o que que vocês têm visto, né, de evidência, o que que é relevante assim de você trazer nesse, né, numa conversa aqui. Tá. Eu só queria aproveitar para contextualizar um pouco, né, ainda fazendo um gancho no que você disse sobre a acupuntura. Saiu em 2013 um relatório da OMS, né, e eles fizeram um mapeamento dos 192 Estados-membros, 183 relataram que já fazia uso da acupuntura no seu serviço, né? Então, a gente tem a acupuntura já reconhecida no sistema, em alguns sistemas públicos e privados de saúde, né? E aí, em alguns, ela é financiada, em outros não. Mas, por exemplo, na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Então, já é comum o profissional de saúde, né, o médico generalista, ele encaminhar o paciente para a acupuntura, né? E aí, na Inglaterra, eles têm lá um instituto, né, um grupo que é o NICE, que faz um levantamento das evidências, né, e eles vão atualizando quais recursos terapêuticos eles vão ser reembolsados, né, ou vão ser financiados, dependendo da sua recomendação, né, nas evidências científicas ou não. Então, a acupuntura, ela já era, desde 2012, né, recomendada para o tratamento da cefaleia e da enxaqueca, tá? Mas para outras condições crônicas e de dor, ela não era recomendada. Então, na Inglaterra, só se fazia o reembolso, né, ou se fazia o financiamento para o profissional se ele usasse a acupuntura para o tratamento da cefaleia, né, para outras condições não. Mas agora, em 2020, saiu um novo guideline da NICE para o manejo da dor, e aí ele já recomenda o uso da acupuntura para o tratamento de fibromialgia, dor lombar, osteoartrite de joelho, dor visceral, né? Então, o que isso significa? Que o usuário britânico, né, que fizer uso da acupuntura para tratar a dor e ele tendo um diagnóstico de alguma dessas condições de saúde, ele vai ser reembolsado pelo governo, né? O guideline escocês, ele vai ao encontro desse NICE, né? Ele recomenda a acupuntura fortemente, com base em um nível de uma força da recomendação A, né, que a gente chama do quê? Pelo menos a existência de uma meta-análise de alta qualidade, mostrando uma evidência robusta, né, de que a acupuntura ela é eficaz quando comparada ao placebo e que ela promove um efeito clinicamente relevante quando comparado ao usual care ou a no intervention, né, que seria aquele grupo que não recebeu nenhum tratamento. Em sistema privado, como norte-americano, a gente teve, acho que foi em 2019, se eu não me engano, a inclusão da acupuntura no Medicare e no Medicaid, né? Então, a acupuntura para o tratamento de dor lombar, ela passou a ser financiada também pelos Estados Unidos, né? Então, quando a gente ouve uma crítica à acupuntura, a acupuntura é pseudociência, né? Então, isso mostra um desconhecimento de todo esse histórico de produção acadêmica desde a década de 70, da abertura da China para o Ocidente, né, com a visita do Nixon, aquele evento com aquele repórter do New York Times que teve uma cirurgia de apendicite e que a anestesia, a analgesia foi feita com a acupuntura, né? Então, da década de 70 para cá, se teve um boom de pesquisa em acupuntura, né? Mas a gente tinha um problema que quem fazia pesquisa com acupuntura não era acupunturista, então não conhecia sobre acupuntura, né? Então isso traz um prejuízo quando se pensa o protocolo de intervenção, né? Em respeitar os princípios daquela intervenção, os referenciais teóricos, né? Ou
os pesquisadores chineses naquela época, eles ainda não tinham uma bagagem de pesquisa boa, né? Então eles produziam estudos cheios de vieses, de baixa qualidade metodológica. Então, da década de 90, da década de 70 até os anos 90, praticamente que a gente não teve assim, um grande avanço nas pesquisas de eficácia da acupuntura. A gente teve nas pesquisas de mecanismo de ação, de plausibilidade biológica, né? Então, Que era a o... grande pergunta da época, né, Bernardo? Tipo assim, essa coisa, né? Funciona, assim, como que ela funciona, como é né? que ela funciona, né? Tipo assim, né? Por que que ela funcionaria no corpo, né? O meridiano, ele consegue ser observado ou não, né? Eram as grandes pesquisas, né? Então, como você está falando dessa década, né? De 90, né? Isso, a partir dos anos 70, os anos 80, eles acabaram enfatizando as pesquisas nessas duas linhas, a de plausibilidade biológica, que é o que avalia os mecanismos de ação, né, de como é que aquela intervenção ela funciona no corpo, quais são as vias, os mecanismos que ela ativa, e do outro braço eram as pesquisas de eficácia, né, que nada mais mostrar se essa intervenção ela tem um efeito específico quando comparado a alguma outra intervenção ou alguma outra forma de controle. E aí, os estudos do Dr. Han, principalmente, né, mostraram a participação dos opioides endógenos, né, e aí, a partir disso, estudos do Napadol, do Capchuk, mostrando a atuação da acupuntura no sistema límbico, naquelas dores de questões de classificação mais que a gente chama de psicossomáticas, né? Então, esse braço de pesquisa sobre a plausibilidade, ele acabou se desenvolvendo primeiro do que as pesquisas de eficácia, porque a gente ainda estava num processo de discussão, eu digo a gente, não eu, né, que eu ainda estava na fralda, como se diz em Minas, no coeiro, né? Mas os pesquisadores da época eles estavam reconhecendo seus pares, formando seus grupos, né? Então foi tendo um processo de maturação, né? Então a gente teve aí um primeiro guideline do OMS sobre como se fazer pesquisa de qualidade em acupuntura. Depois a gente teve a formação do grupo da Acupuncture Research, né? Que é o SARS, com a participação dos grandes nomes da época, onde saiu o Stricta, né, onde o Stricta foi adotado pelo Consort, que como se fosse uma diretriz, né, dos itens mínimos que devem ser reportados no estudo sobre acupuntura e que internacionalmente aceito, né? E aí, a partir dos anos 90, anos 2000, a gente começa a ver estudos com mais de 100 participantes, publicados em revistas ocidentais de impacto, como Sim. Lancet, JAMA, BMJ, Deixa eu só mostrando que a acupuntura... Diga, Daniel. fazer um comentário aí, até para as pessoas entenderem assim, né, o caminho, né? Dentro do caminho, né, normal assim do desenvolvimento de um medicamento, por exemplo, né? Então, de uma intervenção em saúde no geral, normalmente se começa esses estudos, né, in vitro, né, depois em animal, né, em vivo, mas em animal, para entender os mecanismos de funcionamento daquele possível medicamento, né? Ou de uma cirurgia, por exemplo, e depois se começa a pesquisar as pesquisas clínicas, né, nas pessoas. Então, assim, esse caminho que o Bernardo está descrevendo, né, ele é um pouco dessa história, assim, né? Você não consegue propor, eu vou fazer uma pesquisa clínica para ver se a acupuntura funciona aqui em 1.000 pessoas, né? Nem nos conselhos de ética de pesquisa isso é aprovado, né? Então, normalmente se pergunta se, isso funciona mesmo, né? Qual é o mecanismo que isso funciona? Então, se teve um esforço muito grande para mostrar que existiam, né, alguns mecanismos biológicos mensuráveis, né, como, né, o Bernardo falou, o caminho, né, da dor, né, né, da cadeia de dor, da cadeia de opioide, né, para bloqueio, né? Então, a partir desses mecanismos,
provados, né, em animal, né, com estrutura, é que se você começou a poder também, do ponto de vista da ciência, fazer estudos clínicos, né? Então, e aí começa a se ter esses grandes estudos clínicos. E um outro ponto que eu acho que a gente não pode ser ingênuo, não é uma questão de teoria da conspiração, mas assim, os grandes financiadores dos medicamentos no mundo todo, né, isso não é teoria da conspiração, são as empresas farmacêuticas, né, que têm interesse em patentear, né, aquele produto, né, e ter um retorno financeiro depois daquilo. No caso da acupuntura, você não tem como patentear, né, algo depois que você faz a pesquisa. Então, a pesquisa, ela tem que ter um financiamento pela pesquisa, né, pela saúde pública. Então, normalmente são, né, esses financiamentos vêm de governos, de programas de pesquisa, de fundações de pesquisa, né, de fundações de pesquisa pública, né. Então, o recurso, por exemplo, alguém que quer pesquisar a acupuntura vem desses fundos, diferente muitas vezes de medicamentos que vêm, né, de farmacêuticas que vão, às vezes, investir durante um tempo naquilo para poder ter um retorno financeiro depois, né? Então, eu acho que era uma pontuação para o pessoal entender por que, né, levou esse tempo e por que se leva, né, esse processo para chegar nos estudos clínicos. Não, e aí foi muito importante, Daniel, porque ele retrata bem, né? A acupuntura dos anos 70 aos anos 90, ela teve um avanço para as pesquisas de plausibilidade biológica, mas ela não teve grandes avanços para as pesquisas de eficácia, né? Como se diz no linguajar popular, a gente tomava pedrada o tempo todo, né? Dizia que era ineficaz, não mostrava resultado, mas quando os docentes, né, os pesquisadores, eles começaram a fazer a formação em acupuntura para entender mais sobre essa intervenção, e os acupunturistas começaram a buscar os programas de mestrado e doutorado stricto sensu, a coisa começou a mudar de figura, né? Então, a gente teve em 2010 a publicação do Stricta, né? Então, que é como se fosse um relatório dos itens que devem ser reportados no estudo para que em outros lugares outros grupos de pesquisadores consigam replicar aquele estudo e ver se eles chegam nos mesmos achados, né? A gente teve um aumento da publicação de qualidade sobre a acupuntura, então um grande nome é a doutora Claudia Riff, da Universidade de Zurique, na Suíça, né, que é uma das maiores pesquisadoras sobre as práticas integrativas e da medicina tradicional chinesa. Então, ela publicou nos anos 90 um artigo na Lancet com 250 participantes, avaliando a acupuntura comparado à acupuntura placebo para dor e incapacidade em pacientes com osteoartrite de joelho. E daí o pessoal de Maryland, dos Estados Unidos, o Jorge Vaz na Espanha, o Uzichenko na Alemanha, e aí todos os outros continentes começaram a publicar com qualidade. Então, a China, ela perdeu até o protagonismo, né? Porque a China, ela publicava em quantidade, mas não em qualidade. E aí a gente tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, quem mais realiza pesquisa com acupuntura para dor lombar é a Universidade de Harvard, né? Depois vem, eu acho que a Universidade de Exeter ou de York, na Inglaterra. Depois vem a China, né? Então, a China, ela acabou não sendo mais o berço da produção científica. Isso acabou sendo compartilhado, e isso deu uma força muito grande para a acupuntura, que eu acho que fez ela ter um destaque do ponto de vista científico que outras práticas integrativas e complementares não tiveram, né? Então, esse processo de botar o dedo na ferida, de encontrar quais eram as limitações metodológicas e os problemas, eles acabaram sendo superados, né?